composições, decomposições e sequências. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, até 2018 o Brasil tinha 5.570 municípios distribuídos pelas suas 5 regiões: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Em qual município você vive? Nós vivemos no município de São Paulo. Quantos municípios tem o Brasil, sem contar com o que você mora? 5.569 municípios. Se o Brasil tivesse um município a mais, quantos municípios ele teria? Teria 5.571 municípios. Aí a gente conta com o que a gente mora, tá bom? Destaque do material de apoio às fichas para composição. Escreva a quantidade de municípios que o Brasil tinha até 2018 no quadro Valor de Lugar. Então, são 5.570. Escreva esse número com palavras, 5.570. Agora escreva o lado da ordem. O valor da ordem em cada ficha colorida para decompor esse número. Então, 5.570 e 0. Podemos decompor o número 5.570 de várias formas como estas: 5.500 mais 70, 3.000 mais 2.000 mais 570, 5.000 mais 400 mais 170. Escreva outra forma de decompô-lo. Aí eu coloquei um exemplo só, vocês podem ter feito de outra forma diferente. 4.000 mais 1.000 mais 500 mais 70. Represente com as fichas coloridas sobre a sua carteira os números da tabela que indicam a população de alguns municípios com base no censo de 2010. Abadia de Goiás, em Goiás, 6.876. Abaíra, na Bahia, 8.316, Jangada, no Mato Grosso, 7.696, Limeira do Oeste, Minas Gerais, 6.890, Manduri, em São Paulo, 8.992 e Monte Carlo, em Santa Catarina, 9.312. Agora escreva as decomposições de cada um dos números da tabela. 6.876, 6.000 mais 800 mais 70 mais 6. 8.316, 8.000 mais 300 mais 10 mais 6. 7.696, 7.000 mais 600 mais 90 mais 6. 6.890, 6.000 mais 800 mais 90 mais 0. 8.992, 8.000 mais 900 mais 90 mais 2, 9.312, 9.000 mais 300 mais 10 mais 2. Organize os números da tabela do município mais populoso para o menos populoso. Então, a gente vai do mais para o menos populoso. 9.312, 8.992, 8.316, 7.696, 6.890, 6.876. Observe o ábaco. Então, tem 9 argolas na unidade, 9 na dezena, 9 na centena e 8 na unidade de milhar. Escreva o número que ele está representando, 8.999. Se você adicionar uma unidade a esse número, você terá a população do município de Natividade no estado do Tocantins, de acordo com o censo de 2010. Qual era a população desse município? Era de 9.000 habitantes. Desenhe as argolas para mostrar como fica a representação desse número no ábaco ao lado. Então, vocês vão desenhar 9 argolinhas na unidade de milhar. Nenhuma dezena, nenhuma centena e nenhuma unidade. Complete o quadro com os números que estão faltando. Vocês lembram desse quadro, né? Estava faltando um monte de números. Então, vocês vão completar a sequência direitinho, prestando atenção para não pular nenhum número, tá? Para a sequência não dar errada, ok? Lembrando que começa em 9.101 e termina em 9.200, tá bom? Qual é o menor e o maior número do quadro? O menor é 9.101 e o maior 9.200. Os números de uma mesma coluna do quadro aumentam de quanto em quanto?
eles aumentam de 10 em 10. Escreva com palavras o maior número da quinta coluna. 9.195. O que os números do quadro têm em comum? Todos têm o algarismo 9 na unidade de milhar e eles têm 4 algarismos, ou seja, unidade, dezena, centena e unidade de milhar. Os números que estão nas casas verdes, partindo de 9.101 até 9.200, aumentam de quanto em quanto? Eles aumentam de 11 em 11. Que números estão entre 9.191 e 9.199? 9.192, 9.193, 9.194, 9.195, 9.196, 9.197, 9.198. Escreva o número que vem logo antes e o que vem logo depois do número destacado em cada linha. 9.147, o que vem antes 9.146, o que vem depois 9.148. 9.200, antes 9.199, depois 9.201. 9.998, antes 9.997, depois 9.999. Complete as sequências na reta numérica e escreva o padrão de construção de cada uma. Então, os números da sequência A estão faltando 6.040, 6.060 e 6.080. Eles aumentam de 10 em 10. Na B, estão faltando 7.400, 7.500, 7.600. Eles aumentam de 100 em 100. Na C, 8.500, 9.250 e 9.500. Eles aumentam de 250 em 250. O Rio Nilo está localizado no nordeste da África e é considerado um dos maiores rios do mundo, com 6.650 quilômetros de extensão. Comparando com a extensão do rio Amazonas, qual é o maior? O rio Amazonas é maior. Qual é a diferença em quilômetros no comprimento desses dois rios? Para responder a essa pergunta, siga os passos. Represente no ábaco o comprimento do rio Amazonas, 6.992. Então, 2 unidades, 9 dezenas, 9 centenas e 6 unidades de milhar. Para saber quantos quilômetros a mais, temos que descobrir a diferença entre as extensões. Assinale X nas argolas que você precisa retirar das hastes, pensando na extensão do rio Nilo. Então, são 6.650 quilômetros, tá? Não tem nenhuma unidade para tirar, então vocês deixam as unidades aí. Vocês vão tirar 5 dezenas, 6 centenas e 6 unidades de milhar. Então, 6.650, tá bom? Escreva no quadro valor de lugar o número representado pelas argolas que restaram no ábaco. Então, tem 2 unidades, 4 dezenas e 3 centenas. O rio Amazonas tem 342 quilômetros a mais do que o rio Nilo. Indique na reta numérica onde ficam aproximadamente os 2 números que representam a extensão dos rios. O rio Nilo e o rio Amazonas. O que se aproxima mais dos 7.000 é o rio Amazonas. O rio Nilo fica aproximadamente ali. Gente, não precisa ser exatamente, tá? É aproximadamente, ok?